Bom dia, estamos começando mais um programa Palavra de Esperança e é com grande alegria que chegamos até você para compartilhar que Cristo é a única esperança e também para compartilhar um pouco da história da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja quase centenária. Portanto, está começando agora o programa Palavra de Esperança. Muito bem, amanhã, dia 15 de outubro, estaremos comemorando o Dia dos Professores e queremos trazer uma mensagem aos professores. Eu também sou professor, sou casado com uma pedagoga, a professora Eni Maria, e temos militado na área do ensino já por muitos anos. E nestes últimos tempos temos visto com muita preocupação o que anda acontecendo nas escolas e como muitas vezes os professores têm se sentido inseguros e mesmo amedrontados. Claro, infelizmente, há casos de professores que também deixam os alunos inseguros e amedrontados. Mas o exercício do magistério tem deixado as pessoas ou os professores muitas vezes angustiados, estressados e preocupados. Mas eu gostaria de desafiá-los, queridos professores, a refletir sobre alguns ensinamentos bíblicos que podem nos ajudar a exercer o magistério com sabedoria e graça e exercer influência sobre esta geração que perdeu em muitos aspectos a noção do que é realmente estar diante de um professor e receber instruções significativas para a vida. Gostaria de ler com você, querido professor, querida professora, Eclesiastes 12, 9 a 11, que diz: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Queremos pensar sobre a questão do ensino como pastor e pesquisador da Bíblia. Eu sou levado a crer que nós, professores, abrimos mão de uma posição honrosa que tínhamos na sociedade, que era de formadores de opinião para nos tornarmos trabalhadores de linha de montagem. Nada contra aqueles que trabalham na linha de montagem de qualquer indústria, exercem uma atividade honrosa, uma atividade tremendamente significativa e o nosso desejo é que Deus os abençoe significativamente. No entanto, nós, professores, não podemos agir como quem trabalha em linha de montagem. Afinal de contas, nós temos um papel tremendamente importante de formar a futura geração. Por isso, é fundamental que pensemos sobre aquilo que ensinamos. Não podemos simplesmente produzir profissionais para o mercado de trabalho. Não podemos simplesmente formar pessoas para ocupar posições nas empresas. É preciso que formemos ou trabalhemos no sentido de formar pessoas que possam fazer a diferença nas empresas em que trabalham e possam fazer a diferença na sociedade. Assim, o texto diz que o sábio, o mestre, ensinou conhecimento ao povo. Como professores, devemos estar empenhados, sim, em ensinar conhecimento. Mas conhecimento este resultante de se escutar, de se examinar, de colecionar informações e dados que possam realmente fazer a diferença na vida das pessoas para as quais ministramos. O texto diz que o sábio procurou encontrar as palavras certas para ministrar sobre a vida das pessoas que
iriam ouvi-lo. Ora, como professor ou como professores, nós devemos procurar encontrar as palavras certas, aquelas palavras que irão marcar significativamente a vida de nossos alunos e escrever aquilo que é reto e verdadeiro. Ora, quando simplesmente trabalhamos para formar profissionais para o mercado de trabalho, ensinamos simplesmente o conteúdo, mas nos esquecemos de passar aquilo que é reto e verdadeiro. Eu não creio que exista uma educação destituída de valores. Eu não creio que exista uma educação pela qual não se transmite princípios e fundamentos. Até porque, todas as vezes que nós, professores, nos colocamos diante de uma turma, mesmo que estejamos passando só o conteúdo da disciplina que ensinamos, a nossa postura, a nossa maneira de falar, a nossa atitude diante dos alunos, inevitavelmente estarão transmitindo nossos valores, nossas convicções. Portanto, precisamos transmitir aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. E diz também que o sábio, as palavras do sábio, as palavras do mestre, são como aguilhões. O aguilhão é aquela vara com uma ponta de ferro para se tocar o gado. Não que os nossos alunos sejam como um rebanho, mas trata-se de uma figura de linguagem, de uma ilustração, para dizer que o sábio, ele, como formador de opinião, ele tem a responsabilidade de inquietar as pessoas, de tirá-las da posição de conformidade em que se encontram. Como professores, nós devemos formar a opinião dos nossos alunos, levando-os a pensar, levando-os a refletir e não a simplesmente serem consumidores de tudo que está aí. Devemos colecionar informações que possam fazer a diferença e, como diz o texto, fixá-las como pregos bem pregados. E preste atenção ao final do texto, provenientes do único pastor. Você pode ser alguém que tenha muito conhecimento, como professor. Você pode ser um professor extremamente inteligente. Mas existe uma grande diferença entre ter muito conhecimento, entre ser muito inteligente e ser sábio. O professor que fará a diferença será aquele que é sábio. Conhecimento tem a ver com a quantidade de informação adquirida. Inteligência tem a ver com a nossa capacidade de apreender a informação adquirida. Mas a sabedoria tem a ver com a capacidade com que utilizamos a informação adquirida. Portanto, o conhecimento que adquirimos deve ser usado com sabedoria. E há uma grande necessidade nos nossos dias de pessoas sábias. Os professores que farão a diferença neste tempo não serão aqueles que sabem muito, não serão aqueles que são muito inteligentes, mas sim aqueles que são sábios e que irão marcar a vida dos seus alunos. Posso me recordar dos nomes de alguns professores da minha infância até a vida adulta que marcaram significativamente a minha vida. Foram pessoas que Deus usou para me abençoar. E Ele quer usar a sua vida, querido professor, para fazer a diferença nesse tempo em que muitas vezes se tem medo de entrar numa sala de aula. Mas Deus pode usar a sua vida. Ele pode lhe dar sabedoria e graça para marcar significativamente a vida dos seus alunos. E eu quero orar com você agora. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida de cada professor. Nesse tempo em que percebemos que muitos professores estão angustiados e inseguros e mesmo estressados, diante do desafio de dia após dia, semana após semana, entrar numa sala de aula. Mas, ó Deus, pedimos que o Senhor dê a cada professor sabedoria,
para poder marcar significativamente a vida dos alunos neste tempo. Há um clamor por pessoas sábias. Nós temos professores extremamente preparados, pessoas muito inteligentes, mas há uma escassez de sabedoria no nosso tempo. E pedimos que o Senhor nos dê esta sabedoria como o único pastor, como aquele que realmente pode nos capacitar para fazer a diferença na vida das pessoas sobre as quais ministramos semana após semana. Nós oramos pedindo pelos professores e pelos alunos, que o Senhor nos dê a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Voltamos em instantes com o programa Palavra de Esperança.